Vale a pena prestar concurso nas cotas PCD? Pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou advogado especialista na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, com ênfase no transtorno do espectro do autismo. Meus contatos profissionais estão na descrição. Vale a pena prestar concurso nas cotas PCD? O que é a cota PCD? Para você que nunca ouviu falar, cota PCD são cotas para pessoas com deficiência que a lei obriga que todos os concursos públicos reservem para pessoas que tenham condição de deficiência. Ou seja, existem leis federais, estaduais e municipais que garantem ou que obrigam que a administração pública, direta ou indireta ou fundacional, ao realizar um concurso público, que reserve um mínimo percentual de vagas para pessoas com deficiência. Bom, o mínimo que tem que reservar é 5%, o máximo 20%. Aí vai depender da lei, do lugar, do tipo de instituição que está fazendo o concurso. Hoje em dia, há muitas pessoas que estão recebendo diagnósticos tardios de transtorno do espectro do autismo. São autistas que viveram a vida inteira como autistas. Todo mundo achava que aquela pessoa era meio diferente, ela tinha um comportamento assim, meio atípico, mas ninguém sabia. Também havia pouco conhecimento sobre autismo, né? Você vê que nos anos 90, nos anos 2000, no início, quase não se falava. Agora tem gente que está falando que virou até moda. Mas não é que virou moda. É que hoje tem mais conhecimento, tem mais médicos especializados, né? Tem critérios mais objetivos na literatura científica para se dar o diagnóstico de autismo. Então, muita gente está descobrindo aí, com 20 anos. O bom mesmo é que a pessoa descubra na infância, com 1 ano e pouco, sabe? O ideal até para submeter a pessoa a um tratamento que seja significativo, eficiente, que ajude a pessoa a ganhar independência, dependendo do nível e do grau do autismo, para que ela possa ter uma convivência social melhor. O ideal é que seja ali pelo 1 ano, 1 ano e meio, ela seja diagnosticada ou até antes. Agora, nesse momento, tem muita gente sendo diagnosticada com 20 anos de idade, com 30, com 40, com 50 anos, até mais. E aí, quando a pessoa recebe o diagnóstico, ela descobre aqui o canal Direito Especial, ela ouve, né, aqui no canal. Tem gente que conhece o canal aqui, já maratona os vídeos, que tem vídeos sobre vários direitos aqui do autista. É direito tributário, é direito de passagem, é direito na aviação civil, são vários direitos. E a pessoa maratona aqui o canal fica sabendo que tem direitos, inclusive, de participar da cota PCD, dos concursos. Ou seja, se a pessoa é autista, ela é deficiente para todos os efeitos legais, então ela pode participar de um concurso público nessas cotas. Vale a pena? Essa pergunta não é tão óbvia. Obviamente que a pessoa sabe que a concorrência entre pessoas com deficiência num concurso público é muito menor. Porque essas pessoas, elas concorrem separado. Elas não concorrem com os concurseiros da ampla concorrência. Ela concorre em separado. Quem se inscreve nas cotas PCD como pessoa com deficiência, ela concorre só com as outras pessoas que também têm deficiência. Então, como o grupo é menor, a nota de corte também é menor. A nota de corte para as pessoas com deficiência também é menor. Então, já tem aí uma vantagem, né? Porque a pessoa vai concorrer com menos pessoas e, além disso, a nota de corte é menor. E pensa bem, se você tem um concurso aí que tem, sei lá, 1000 vagas, se tem 1000 vagas no total, tem que ter, para a pessoa com deficiência, 50 vagas. Então, são 50 pessoas com deficiência. E como o público com deficiência é um percentual muito pequeno da população brasileira, e é claro que nem todos os que têm a deficiência estão aí prestando concurso, é sempre uma vantagem do ponto de vista do cálculo, né? Das chances, é sempre uma vantagem. Mas quando me pergunto se vale a pena, as pessoas estão querendo se referir ao seguinte, é que tem uma armadilha, gente. Tem uma armadilha. Infelizmente, no nosso Brasil, nem todas as instituições públicas são cidadãs do ponto de vista da diversidade. Muitas instituições ainda têm preconceito com pessoa com deficiência. Muitas instituições, embora não confessem, não querem pessoas com deficiência nos seus quadros. Muitas não querem. Então, não é uma armadilha, são 2 armadilhas que, às vezes, tiram a pessoa com deficiência do concurso.
E tiram, gente, você não vai acreditar, tira depois que ela já foi aprovada em tudo. Foi aprovada em todas as provas, passou. Não importa a nota dela, pode ter tido a nota maior do que as notas da ampla concorrência, que eles tiram a pessoa do concurso. Eu vou te dizer como é que eles tiram. Eles tiram em duas situações. E a pessoa, vamos imaginar, eu sou autista. Eu sou mesmo autista. Vamos imaginar que eu presto um concurso nas cotas PCD. Qualquer concurso. Pode imaginar aí qual cargo que você acha que eu devo prestar. Prestei o concurso. Aí eu passei na prova objetiva. Depois eu fiz a prova discursiva. Passei também. Depois, sei lá, vamos imaginar que eu prestei um concurso aí que exige prova física. Eu fiz a prova física, fiz as barras, fiz as abdominais, fiz as flexões de braço, dei um show de atleta. Passei no exame físico. Depois, eu fiz uma entrevista lá, uma prova oral. Me fizeram várias perguntas sobre direito e eu sabia, tinha tudo na ponta da língua, estava atualizado da mais moderna doutrina, os conceitos jurídicos mais complicados, matei a pau. Depois, fizeram a investigação social. Descobri, não, o doutor Lucélio nunca foi preso, não tem nada, tá ficha limpa, não anda com mal companhia, esse cara serve para ser servidor. Mas aí tem uma última fase. Essa última fase, cada edital vai chamar de um nome diferente. Pode ser avaliação biopsicossocial, pode ser avaliação da deficiência, pode ser exame de reconhecimento da deficiência. É claro que você, para se inscrever no concurso, você tem que apresentar o laudo diagnóstico da condição. Só que na hora que eles avaliam, eles podem avaliar de maneira diferente daquela maneira que o seu médico avaliou. Calma, eu vou te dizer como é que faz para escapar disso, tá? Eu só estou dizendo aqui, grosso modo, os motivos pelos quais eles tiram o autista. Então, passei em tudo, vou fazer avaliação. Vou fazer avaliação, aí o médico lá da banca fala assim, não, doutor Lucélio, seu autismo é muito leve, eu estou vendo aqui que você está com a boa aparência, está se vestindo bem, você nem parece doido, não, você não tem autismo, não. Essa deficiência sua aí, gente, eu estou falando isso aqui, você nem parece doido, eu estou falando isso, contém ironia, tá? Contém ironia, porque, na verdade, tem gente que acha que para o cara ser considerado autista, ele tem que ter um transtorno psiquiátrico, ele tem que ter completo prejuízo, ele tem que ser totalmente disfuncional para ser autista. Tanto que muita gente fala assim, você nem parece autista, quer dizer que autista tem que parecer alguma coisa, gente? A deficiência é oculta, o prejuízo não é visível assim, sabe? Mas tudo bem, é comum nos concursos públicos eles fazerem isso, excluírem a pessoa porque o autismo é muito leve, então eles consideram que não há um prejuízo significativo e nem de longo prazo, logo está fora do concurso. Depois de aprovado em tudo, gente. O outro motivo pelo qual os concursos públicos excluem as pessoas com deficiência. O outro motivo é o seguinte, nesse outro motivo, e calma que daqui a pouco eu vou te explicar como é que faz para você evitar que um e outro caso de exclusão aconteçam, espera aí que eu vou te explicar. O outro motivo pelo qual eles excluem as pessoas é reconhecer a deficiência. Não, doutor Lucélio, o senhor tem deficiência mesmo. O senhor tem deficiência, mas nós concluímos aqui que a sua deficiência não é compatível com o cargo que o senhor quer ocupar. Vamos supor que foi um concurso para delegado que eu prestei. Aí o cara da banca fala assim, você não serve para ser delegado porque o autista, você está dizendo aí no seu lado que você tem problema sensorial com ruído, o tiro é muito barulhento. Se você for delegado, você pode ter que dar tiro. Então, né? E também, você não pode lidar com luz, e as viaturas têm o giroflex, você pode estar exposto a lugares muito iluminados, né? Você tem junto um TDAH, um déficit de atenção, para usar arma tem que ter atenção. Sabe esse tipo de desculpa fajuta? Pois é, eles podem chegar a fundamentar dessa forma. Não, você é pessoa com deficiência, ok, nós reconhecemos, mas a sua deficiência é incompatível com o cargo. Vou te contar aqui uma coisa que aconteceu com um cliente aqui do escritório. Nós tivemos um cliente que fez a inscrição num concurso público, né? Ele juntou lá um laudo para pedir a inscrição nas cotas PCD, foi deferida inicialmente, só que no final ia ter outra avaliação. Ele juntou também a avaliação neuropsicológica dele, uma avaliação mais completa, que devia ter umas 15, 18 páginas, e ele era um médico
obstetra. E esse médico obstetra, ele estava prestando o concurso. Esse concurso era para, deixa eu ver, era para uma maternidade do interior de um estado brasileiro, de uma cidade de interior do estado brasileiro. Maternidade. E aí, na avaliação neuropsicológica dele, tinha uma observação que ele tinha limitações e restrições quanto ao toque. O toque em pessoas, sabe? Sabe, tem pessoa que por causa... Um autista pode ter problema com toque. Não gosta de ser tocado. Tem alguns apenas se incomodam, outros se incomodam muito. Muitos entram em crise por causa de toque. Se você não sabia, fique sabendo, né? Em alguns casos isso acontece. E aí, no concurso, disseram a ele que ele não poderia, que ele era deficiente sim. No finalzinho, ele foi aprovado no concurso, passou com nota alta. Quando chegou no final, disseram, ó, você tem deficiência mesmo, mas a sua deficiência é incompatível com o cargo de obstetra aqui nessa maternidade de interior, porque você está dizendo aí que você não pode tocar em pessoa. Como é que você vai ser um obstetra se você não pode tocar? Só que no caso dele, não era bem assim. Ele realmente tinha um problema com toque, mas ele não ia ao surto. Isso poderia ser um expediente treinado, né? Outra coisa, se ele usasse luvas, para o caso dele, poderia ser resolvida, poderia se criar uma adaptação que resolvia aquele problema, né? Para que ele fosse obstetra, né? E, logicamente, que ele foi à justiça, judicializou, produziu as provas de que ele era capaz de ser obstetra e conseguiu ingressar nesse cargo. Mas o ideal é que você não precise ir para a justiça. É que você, quando você apresenta os documentos no concurso público, durante o processo, você seja cuidadoso. Olha, vamos lá, como é que você evita essas duas situações? Primeiro, o diagnóstico do autismo é um diagnóstico clínico, é na observação. Então, o médico, o neuropsicólogo e o médico, você vai precisar dos dois, tá? Você vai precisar fazer a avaliação neuropsicológica, né, que vai indicar ali o diagnóstico, e vai precisar de um laudo médico. O laudo médico, o médico para te dar o diagnóstico, ele tem que te conhecer muito bem para dar o diagnóstico, que é clínico, não tem jeito de fazer exame para saber, ele precisa te conhecer. E se ele te conhece, ele tem que detalhar com o máximo de informações sobre os impactos do autismo em você, particularmente, em concreto. Não é os sintomas clássicos que podem se manifestar em todas as pessoas, mas o autismo em você. Tem que detalhar o máximo possível, tem que dizer quais são as limitações que você tem, quais são as restrições, quais são as coisas que você não pode fazer de jeito nenhum, quais as coisas que você pode fazer, mas assim, de maneira adaptada e ajustada para você, como é que se adapta, que tipo de adaptação razoável, cabível para você, né? E isso tem que ser um senhor laudo, um laudo de umas 4 páginas, ou até mais, sabe, detalhando. Mas, tanto na avaliação neuropsicológica quanto no laudo, tem que tomar muito cuidado para não incapacitar a pessoa para aquele cargo. Ou seja, tomar cuidado para não conter informações que possam ser interpretadas como fatores incapacitantes para o exercício daquele cargo, daquele edital. Aqui no escritório, a gente presta consultoria para concurseiro, consultoria para um edital. O cara diz que vai prestar o concurso para tal cargo, manda para a gente o edital, nos contrata, a gente acompanha todas as datas do edital e ajuda ele a produzir a documentação de uma consultoria prévia para que ele consiga os melhores laudos. Nós, inclusive, temos uma plataforma de médicos e peritos aqui que nos ajuda a produzir os melhores laudos para essas pessoas apresentarem em concurso. E esses laudos são sempre produzidos tendo em conta as atribuições do cargo para o qual o indivíduo que contrata a nossa consultoria está querendo concorrer a uma vaga. Então, é feito tudo de maneira ajustada. Porque aí, quando você já apresenta à banca uma documentação robusta que indica a sua condição e que não tem risco de te incapacitar, fica mais difícil da junta médica dizer que você não é deficiente, que, portanto, você não deveria ter participado das cotas e que, portanto, está fora depois de aprovado. Igualmente, fica difícil também para a banca dizer que a sua deficiência é incompatível com o cargo, porque essas informações já foram pensadas quando você apresentou a documentação. Então, gente, o que eu quero dizer para você para responder a pergunta que eu fiz no início do vídeo? É claro que vale a pena participar de concurso na cota PCD. É uma grande oportunidade.
é uma grande oportunidade mesmo. Olha, 90% das pessoas que já vinham prestando concurso, já vinham prestando sem saber que eram autistas e que já estavam ali com a nota chegando ali aos 70, depois que participaram do concurso na cota PCD, passaram nos primeiros concursos que prestaram dentro das cotas PCD. Então, vale muito a pena. Só tem que ser diligente, tomar cuidado para não levar uma pernada e ser excluída de um concurso por causa de documentação ruim, né? De instrução documental clínica ruim durante o certame do concurso que você escolher para a sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Meus contatos profissionais estão na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.